Sejam bem-vindos para mais uma live aqui no canal Professor Samuel Merbach. Já fizemos aí uma série, né? Acabamos recentemente uma série sobre o direito tributário, falando sobre aí o direito financeiro, o direito tributário. Tem toda a série aqui no canal do Professor Samuel Merbach. Caso você ainda não tenha assistido, te convido a assistir. Boa noite, professor. Tudo bem? Deixa eu arrumar essa... Boa noite, professor Nildo Moraes. Hoje nós vamos falar da pedagogia e um dos maiores pedagogos da história, que foi Jean Piaget, e de que maneira a teoria piagetiana influenciou a educação tanto no Brasil quanto no mundo, professor Nildo. Perfeito. Como estamos fazendo séries, né? Quem estiver assistindo ou quer assistir posteriormente pode sugerir aí um tema para nós abordarmos, né? E vamos abordar aí grandes expoentes da pedagogia, não só brasileira, mas como mundial, né? E hoje iniciamos aí com Piaget. Qual a nacionalidade dele, professor? O nome dele é francês, né? Piaget, né? Uhum. É um nome francês, mas, vamos falar assim, a teoria dele, né? Ela é estudada em todo o mundo e bastante estudada também no Brasil, né? E o Piaget, ele foi um importante teórico do processo do conhecimento humano, aquilo que é chamado de epistemologia, né? De tal maneira que a epistemologia genética defende que o indivíduo passa por várias etapas do desenvolvimento ao longo da vida. Então, o conhecimento ele não pode ser concebido como algo pré-determinado pelas estruturas internas do sujeito, nem pelas características do objeto. Todo conhecimento é uma construção, uma interação, contendo um aspecto de elaboração de algo novo, professor Nildo. Vou postar aqui, professor, algumas coisas sobre o Jean Piaget. Com certeza. E já está conosco aqui a Ana Tereza. Boa noite, Ana. Seja muito bem-vinda para mais uma live aí. Então, olha só. Jean Piaget, Jean William Fritz Piaget, nasceu em Neuchâtel, se for essa, né, a pronúncia correta, no dia 9 de agosto de 1896, em Genebra, portanto, na Suíça, É suíço, né? né? Um biólogo, psicólogo, epistemólogo suíço, considerado um dos mais importantes pensadores do nosso século, né? Defendeu uma abordagem interdisciplinar para a investigação epistemológica e fundou a epistemologia genética, teoria do conhecimento com base em estudo na gênese humana. Então, tá aí, pessoal. Quem foi Jean Piaget, suíço? Professor, sim, qual que seria, então, eu ia perguntar o que é epistemologia, mas... A epistemologia, a palavra é estudo do conhecimento, né? Já ficou bem Sim, né? claro ali na leitura. Mas, então, o que é a teoria piagetiana, podemos dizer assim? Então, vamos analisar alguns aspectos, né? A teoria de Piaget tem como objetivo central analisar a necessidade do estudo da gênese dos processos mentais, isto é, né? Como esses processos são constituídos ao longo da vida do sujeito. O conhecimento resultaria de interações que produzem entre sujeito e objeto. A troca inicial entre sujeito e objeto daria a partir da ação do sujeito. Então, o pensamento de Piaget é uma visão desenvolvimentista articulada do conhecimento, quer dizer, não calçada em estruturas pré-formadas, sejam racionalistas, focadas na anterioridade do sujeito, sejam empiristas, focadas no objeto,
podem prover uma resposta a problemas que tradicionalmente são evitados pela filosofia de caráter meramente especulativo. Aí, então, segundo Piaget, o sujeito epistêmico expressa aspectos presentes em todas as pessoas. Suas características conferem a todos a possibilidade de construir conhecimentos, desde o aprendizado mais simples até os mais elevados níveis de conhecimento. O conceito epistêmico começou a tomar forma quando Piaget realizou seus estudos sobre o processo de construção de conhecimentos de matemática e física da criança pequena. Por isso, Piaget é considerado o inaugurador da epistemologia genética, professor Nildo. Assim, como ele viveu aí, nasceu, né, pelo menos no final do século XIX e viveu aí algum tempo do século XX, o que ele tinha ali, professor, de influências que fez com que ele buscasse, né, desenvolver as suas teorias, os seus estudos? O que mais, assim, influenciava ele? Ou um teórico que o Sim, ele influenciava? foi influenciado pelo filósofo Immanuel Kant, né? Por quê? Porque Kant foi um dos Não, cara. primeiros filósofos a entender que o conhecimento vem da interação do sujeito com o meio. E a partir disso, então, Piaget vai trabalhar com essas concepções kantianas. E Piaget ele concordou com a ideia da interação sujeito-meio, porém foi mais além. Ele afirmou que o desenvolvimento das estruturas mentais iniciam-se no nascimento, quando o indivíduo começa o processo de troca com o universo ao seu redor, professor Nildo. Perfeito. E tem um texto de Palangana abordando, né, o estudo que ele fez aí, né, uma diferenciação, né? Eu vou ler um trecho, né, diz o seguinte: Piaget se propôs a estudar o processo do desenvolvimento do pensamento e não a aprendizagem em si, né? Ele observa a aprendizagem infantil não com o intuito de diferenciá-la do desenvolvimento, mas para obter uma resposta à questão fundamental de ordem epistemológica, que se refere à natureza da inteligência, ou seja, como se constrói o conhecimento. Então, o que dá a entender é o processo de conhecimento. Era isso que ele estudava, né, professor? Ele trabalha com um sujeito epistêmico que, mesmo não correspondendo a ninguém em particular, sintetiza as possibilidades de cada indivíduo e de todos ao mesmo tempo. Na perspectiva piagetiana, o outro polo desta relação, ou seja, o objeto do conhecimento, refere-se a um meio genérico que engloba tanto os aspectos físicos como os aspectos sociais. Para quem quiser anotar, Palangana, 2001, página 71. Perfeito, professor? Sim, né? Então ele se preocupa em como o conhecimento surge na pessoa, inclusive das mesmas raízes do conhecimento mais elementar, as quais não absolutizam em um conhecimento primeiro, como, aliás, o próprio Piaget diz, né? A grande lição contida no estudo da Gênese ou da Gênesis é, pelo contrário, mostrar que não existem jamais conhecimentos absolutos, professor Nildo. Perfeito. Posso ler uma outra citação aqui, professor? Claro, por favor, né? Pessoal, segundo Piaget, o conhecimento não pode ser concebido como algo premeditado desde o nascimento, o inatismo, né? Aquelas ideias inatas, que era lá, Tales de Mileto, né, professor? Que tinha Sim, as ideias inatas, né? sim. Nem como resultado do simples registro de percepções e informações, o empirismo, né? O conhecimento resulta das ações e interações do sujeito no ambiente em que vive. Todo conhecimento é uma construção que vai sendo elaborada desde a infância, por meio de interações do sujeito com os objetos que procura conhecer, sejam eles no mundo físico ou do mundo cultural.
O conhecimento resulta de uma inter-relação do sujeito que conhece com o objeto a ser, ou a inter-relação do sujeito que conhece com o objeto a ser conhecido. Então, ele coloca ali a relação de desenvolvimento, mesmo antes do cunho psicológico, né, professor? Elas são de naturezas aí, essencialmente, epistemológica. Então, De tal maneira é, que se sabe que todo conhecimento implica uma relação entre dois polos. O sujeito que busca conhecer e o objeto a ser conhecido, né? uhum. As concepções psicológicas que valorizam os processos de desenvolvimento em detrimento da aprendizagem estão automaticamente priorizando o sujeito. O endógeno, a organização interna inerente ao sujeito, diminuindo dessa maneira o papel e a importância do objeto do meio físico-social, do exterior da experiência. Esta situação, obviamente, se inverte quando o polo privilegiado passa a ser a aprendizagem. Piaget acredita que a aprendizagem sujeita-se ao desenvolvimento e tem pouco impacto sobre ele. E com isso, ele minimiza o papel da interação social, professor Nildo. Perfeito. Então, o professor, ele colocou isso de forma, digamos assim, sistemática, né? Sistematizou aí um certo estudo onde ele coloca alguns processos, né? Ele coloca bastante aí essa interação do indivíduo com o objeto, com o meio, né? E colocando isso até como um significado das estruturas cognitivas de aprendizagem, né? Coloca aí que a maturação também do organismo contribui quando a criança, né, ele vai crescendo mais, ela toma mais conhecimento, se amplia o seu campo cognitivo e essa adaptação, né, ela era muito mais proveitosa ao passar do tempo. Então, é como se fossem estágios. O que podemos dizer desse processo que Piaget apresenta, né? Então, Piaget ele demonstra as estruturas de conjunto que caracterizam cada estágio, como você acabou de abordar anteriormente, né? Cada estágio corresponde a um tipo de estrutura cognitiva que possibilitará diferentes formas de interação com o meio. Assim, o homem aprende o mundo de maneira diversa a cada momento do seu desenvolvimento. São diferentes estruturas cognitivas que permitem prever o que se pode conhecer naquele momento de evolução. Os sujeitos vão evoluindo de um estágio de total desconhecimento do mundo que os cerca até o desenvolvimento da capacidade de conhecer o que ultrapassa os limites do que está à sua volta, professor Nildo. Então, tem um trecho aqui muito interessante, gostaria de ler para vocês, né? Ele coloca o seguinte: por aceitar os fatores internos preponderarem sobre os externos, postula que o desenvolvimento sobre uma sequência fixa e universal de estágio seriam elas: sensório-motor, sensorial, pré-operatório, operatório concreto e operatório formal. O que marca cada um desses estágios, professor? O fato deles possuírem assim, características próprias, né? Porque ele coloca como se fossem estágios, e em cada estágio como se o aprendizado ele fosse... É claro que é dessa forma, né? A gente vai aprendendo cada vez mais conforme temos capacidade. Mas como ele coloca esses estágios assim, de características próprias, onde o primeiro é uma preparação para o surgimento do próximo, e essa transição ela não é abrupta, né? Como se fosse assim uma passagem. O que marca cada um desses estágios? Então, olha só. Então, é importante que a gente analise cada um desses estágios com as características que são inerentes a cada um desses estágios, né?
Então, o Perfeito. primeiro ele é chamado de sensório motor, que vai do 0 aos 24 meses, né? 2 anos, né? Exato. Então, aí o Piaget diz que esse período inicia-se com um egocentrismo inconsciente integral, até que os processos da inteligência sensório-motora levem à construção de um universo objetivo, onde o bebê irá explorar o seu próprio corpo, conhecer os seus vários componentes, sentir emoções, estimular o ambiente social e por ele ser estimulado. Dessa maneira, irá desenvolver a base do seu autoconceito. A criança está trabalhando ativamente no sentido de formar a noção do eu. Depois, a criança inicia alguns reflexos que, pelo exercício, se transformam em esquemas sensoriais motores, professor Nildo. Perfeito. Então, o primeiro estágio do nascimento, né? Até 2 anos, passa por essas fases aí, né? Existe aí, como o senhor mencionou aí, uma estimulação, né? Para que essas fases elas sejam bem aproveitadas. E aí passamos, então, para o pré-operacional. O segundo estágio, o que seria esse pré-operacional? Então, o segundo estágio da teoria de Piaget, chamado de pré-operacional, ele vai dos 2 aos 7 anos. Então, nesse período, a partir da linguagem, a criança inicia a capacidade de representar uma coisa por outra, ou seja, formar esquemas simbólicos. No momento da aparição da linguagem, a criança se acha às voltas, não apenas com o universo físico, como antes, mas também com 2 novos mundos: o mundo social e o das representações interiores. Durante esse período, a criança continua egocêntrica em razão da ausência de esquemas conceituais e de lógica. A criança mistura a realidade com a fantasia, tornando-se um pensamento lúdico. O egocentrismo é caracterizado como uma visão da realidade que parte do próprio eu, isto é, a criança se confunde com objetos e pessoas. Nessa fase, a criança desenvolve noções a respeito de objetos que serão utilizados na próxima fase para formar. A criança está sujeita a vários erros, professor Nilton. Primeira fase, primeiro estágio, né? Seria o estágio sensório motor, de 0 a 24 anos. Esse que nós acabamos de ver é o pré-operacional, de 2 a 7 anos. Então, temos o operacional concreto, que seriam esses estágios, e essas mudanças, elas não são muito bruscas, né? É como se fosse, realmente tivesse ali um liame muito pequeno de uma fase para outra. E qual seria aí a característica desse terceiro estágio aí, professor? Operacional concreto. E de quanto tempo, né? Ele varia. Provavelmente tenha um tempo também, né? Estabelecido por ele. O operacional concreto, ele vai dos 7 aos 12 anos. Esse período se destaca como o declínio do egocentrismo intelectual e o crescimento do pensamento lógico, dado que é nessa idade que a criança inicia na escola. É nesse período que a realidade passa a ser estruturada pela razão. A criança terá um conhecimento real, concreto e adequado de objetos e situações da realidade. A criança agora pensa antes de agir, ou seja, ela consegue solucionar mentalmente um problema. A operação que antes levava alguns minutos, agora é resolvida mais rapidamente, professor Nilton. Ou seja, a criança aí já seria aí 12 anos, uma fase de pré-adolescência, né? Onde já consegue distinguir muitas coisas, né? O certo do errado, por isso ele menciona aí o fato da criança pensar antes de agir, porque ele consegue identificar possíveis consequências, talvez algumas consequências um pouco mais danosas, né? Então ele já começa a refletir algumas coisas, né? E próximo estágio também, professor, já seria o estágio formal, né? Creio a partir então dos 12 anos em diante. O que seria aí a característica
Então, olha só, no quarto estágio, também chamado de operacional formal, ele vai dos 12 anos em diante. Então, nesse estágio, a presença do objeto vai sendo gradativamente substituído por hipóteses e deduções. O objeto é reconstruído internamente em todas as suas propriedades físicas e lógicas. A criança passa a operar com a imaginação e o pensamento formal, e seu pensamento assume um caráter hipotético dedutivo. Essa fase envolve crianças, pré-adolescentes e adolescentes. Uma das características mais importantes desse período é o pensamento, é a mobilidade e flexibilidade, professor Nildo. Perfeito. Então, vimos aí esses 4 estágios, determinando as idades, o que caracteriza cada uma dessas fases, né? Agora, falando sobre esses processos de desenvolvimento, o que seria esse processo de desenvolvimento? Falando sobre os estágios. Agora, o processo de desenvolvimento, o que Piaget aponta assim, em seus estudos a esse respeito, professor? Então, olha só, então a doutrina piagetiana diz que quando uma pessoa entra em contato com um novo conhecimento, há naquele momento um desequilíbrio e surge a necessidade de se voltar ao equilíbrio. O processo começa com a assimilação do elemento novo, com a incorporação às estruturas já esquematizadas através da interação. Há mudanças no sujeito e tem início um processo de acomodação, que aos poucos chega à organização interna. Começa a adaptação externa do sujeito e a internalização já acontece. Um novo desequilíbrio volta a acontecer e pode ser provocada por carência, curiosidade, dúvida, dentre outras circunstâncias. Então, aqui o movimento é dialético, ou seja, o movimento constante. E o domínio afetivo acompanha sempre o cognitivo, que são as habilidades intelectuais em um processo endógeno, professor Nildo. O senhor mencionou aí, durante esse desenvolvimento aí, 4 situações: o esquema, a assimilação, a acomodação e o retorno ao equilíbrio. O que seria cada uma dessas fases, professor? Então, vamos analisar, né, cada uma delas, né? A adaptação é a essência do funcionamento intelectual, assim como a essência do funcionamento biológico. É uma tendência básica inerente a todas as espécies. A outra tendência é a organização, que constitui a habilidade de integrar as estruturas físicas e psicológicas em sistemas coerentes. A adaptação acontece através da organização e, assim, o organismo discrimina entre a miríade de estímulos e sensações, com os quais é bombardeado e as organiza em alguma forma de estrutura. Esse processo de adaptação é, então, realizado sob 2 operações: a assimilação e a acomodação. Independentemente do estágio em que os seres humanos encontram-se, a aquisição de conhecimentos, segundo Piaget, acontece por meio dessa relação sujeito-objeto. Essa relação é dialética e se dá por processos de esquema, assimilação, acomodação e equilibração, num desenvolvimento sintético, mútuo e progressivo, professor Nildo. Agora convém a gente analisar de uma maneira mais conceitual cada um desses elementos. É isso, professor Nildo? Perfeito. Eu achei bem interessante esse aprofundamento, né, no estudo sobre Piaget, porque cada um, eu creio que o ser humano ele tem uma capacidade incrível, né? E como as pessoas são dotadas dessa capacidade. Mesmo em um período onde não se tinha tanta tecnologia, talvez isso influenciou bastante as pessoas a pesquisarem mais, a ler mais. Então, por isso que existiam seres humanos extraordinários, né? Como Piaget.
Então, vamos começar pelo esquema, né? Não o Sim. esquema como conhecemos hoje, mas o esquema pela doutrina de Piaget. Então, os esquemas para Piaget são as estruturas mentais ou cognitivas pelas quais os indivíduos intelectualmente organizam o meio, onde se modificam com o desenvolvimento mental e que tornam-se cada vez mais refinadas à medida em que a criança torna-se mais apta a generalizar os estímulos. Os esquemas são estruturas mentais ou cognitivas pelas quais os indivíduos intelectualmente se adaptam e organizam o meio. Dessa maneira, os esquemas são tratados não como objetos reais, mas como conjuntos de processos dentro do sistema nervoso. Os esquemas não são observáveis, são inferidos e, portanto, são construtos hipotéticos, professor Nildo. Perfeito. Interessante a colocação e a forma de pensar, né? Quando a gente analisa que cada ser humano ele tem características diferentes, então esses esquemas eles são adaptados, né, a cada criança associada ao meio em que ele vive. Muito bacana. E até acredito que quando ele coloca assim, não são observáveis, que eles são inferidos, portanto, construídos de forma hipotética, porque vai ser, digamos assim, adaptado a cada circunstância, né, do aprendizado das crianças. E no caso, a assimilação, professor? Então, olha só, então, segundo a doutrina de Piaget, a assimilação é a incorporação de elementos do meio externo, objeto, acontecimento, a um esquema ou estrutura do sujeito. Em outras palavras, é o processo pelo qual o indivíduo cognitivamente capta o ambiente e o organiza, possibilitando assim a ampliação de seus esquemas. Na assimilação, o indivíduo usa as estruturas que já possui. Consiste na tentativa do indivíduo em solucionar uma determinada situação a partir da estrutura cognitiva que ele possui naquele momento específico de sua existência. Representa um processo contínuo na medida em que o indivíduo está em constante atividade de interpretação da realidade que o rodeia e, consequentemente, tendo que se adaptar a ela. Como o processo de assimilação representa sempre uma tentativa de integração de aspectos experimentais aos esquemas previamente estruturados, ao entrar em contato com o objeto do conhecimento, o indivíduo busca retirar dele as informações que lhe necessitam, que lhe interessam, né? Deixando outras que não lhe são tão importantes, objetivando sempre a restabelecer a equilibração do organismo, professor Nildo. Perfeito. Passamos então aí a analisar a acomodação. A acomodação, na teoria de Piaget, é a modificação de um esquema ou de uma estrutura em função das particularidades do objeto a ser assimilado. A acomodação pode ser de duas formas, visto que pode ter duas alternativas. Criar um novo esquema no qual se possa encaixar um novo estímulo ou modificar um já existente, de modo que o estímulo possa ser incluído nele. Consiste na capacidade de modificação da estrutura mental antiga para dar conta de dominar um novo objeto do conhecimento. Em outras palavras, a acomodação representa o momento da ação do objeto sobre o sujeito emergido. Logo, como o elemento complementar das interações sujeito-objeto. Em suma, toda experiência assimilada a uma estrutura de ideias já existente, que são os esquemas, podendo provocar uma transformação nesses esquemas, isto é, gerando um processo de acomodação, professor Nildo. Perfeito. Analisamos aí já esquema, assimilação, acomodação e o quarto agora, a equilibração.
Então, vamos ver o que diz a teoria de Piaget sobre equilibração, né? Então, a equilibração é o processo da passagem de uma situação de menor equilíbrio para uma de maior equilíbrio. Uma fonte de desequilíbrio ocorre quando se espera que a situação ocorra de determinada maneira e esta não acontece. O conceito de equilibração torna-se especialmente marcante na teoria de Piaget, pois ele representa o fundamento que explica todo o processo do desenvolvimento humano. Trata-se de um fenômeno que tem, em sua essência, um caráter universal, já que é de igual ocorrência para todos os indivíduos da espécie humana, mas que pode sofrer variações em função de conteúdos culturais do meio em que o indivíduo está inserido. Então, dessa maneira, o trabalho de Piaget leva em conta a atuação de dois elementos básicos ao desenvolvimento humano: os fatores invariantes e os fatores variantes, professor Nildo. Perfeito. Então, podemos dizer que abordamos de forma, acredito que, de certa forma, a vida completa, né, dos estudos sobre Piaget. E quais as considerações finais aí, então, professor, que podemos ter sobre esse pensador, esse teórico? Então, dentro, né, dessa teoria que nós analisamos, né, de uma maneira sucinta, com palavras mais fáceis, né, para que a pessoa que ainda não é aprofundada nos estudos pedagógicos possa ter ali os seus primeiros passos, né? E a partir de então ela começar a se aprofundar cada vez mais nessas teorias, né? Então, olha só, então, nesse contexto, o objetivo da live de hoje foi mostrar as principais características das teorias com definição dos estágios e dos processos de desenvolvimento, desde o nascimento até a vida adulta. Então, nós procuramos definir conceitos de acordo com Piaget, o que na teoria piagetiana é muito importante para o desenvolvimento do indivíduo. Considerando que as categorias de conhecimento não são estáticas, é notório que elas se alteram durante o ciclo do desenvolvimento. Então, dessa maneira, nós procuramos abordar que, diante das capacidades anteriormente mencionadas, o indivíduo atingiu sua forma final de equilíbrio e é justamente em função destas possibilidades mentais que Piaget chegou a conceber uma teoria tão complexa que nós temos condições de, estudando, entendê-la, né? Isto porque, entre outras aquisições típicas do pensamento lógico formal, figura a possibilidade tanto de conceber como de entender doutrinas filosóficas ou teorias científicas. Piaget entende que os conhecimentos são elaborados espontaneamente pela criança, de acordo com o estágio de desenvolvimento em que ela se encontra. A visão particular e peculiar egocêntrica que as crianças mantêm sobre o mundo vai progressivamente aproximando-se da concepção dos adultos. Torna-se socializada, ou seja, objetivo. Então, seriam essas as considerações finais, professor Nildo Moraes. Perfeito, agradecemos a você que nos assistiu, que permaneceu até o final desse vídeo. Muito obrigado de coração. Temos vários vídeos aqui de vários assuntos ligados à educação, à história, à filosofia, ao direito. Então, convido você, caso não tenha se inscrito, né, no canal, que o faça. Considere, pelo menos, fazer isso. Caso o tema seja relevante para você, compartilhe nos seus grupos de estudos. Mais uma vez, obrigado, professor, e até a próxima semana. Obrigado, professor Nildo. Até a próxima semana com mais um assunto de pedagogia. Vamos falar de um outro grande doutrinador, professor Nildo. Maravilha. Até lá.